Oi pessoal, bom dia. Primeiramente agradecer pelo convite, muito bacana estar aqui, compartilhar com vocês o que a gente vem fazendo, tá? Então, rapidinho eu vou me apresentar. Eu, na verdade, sou engenheiro por formação, me especializei na área de administração e negócios. Eu trabalhei praticamente metade da minha carreira na área da indústria. Em 2011, eu costumo dizer que o bichinho do varejo, do e-commerce me mordeu, então eu já estou há mais de 10 anos trabalhando com varejo e com e-commerce, tá? Áreas de operações e área de cliente, tá? Onde eu estou hoje atuando como responsável pela área de experiência e atendimento ao cliente, tá bom? Então, vou falar aqui de Dafiti. Eu acho que uma boa parte do pessoal conhece, mas eventualmente para quem não conhece, a Dafiti é a maior fashion tech da América Latina. A gente costuma dizer internamente que a gente tem o maior guarda-roupa da América Latina. É muita roupa mesmo, né? A gente tem mais de 7 milhões de clientes ativos na nossa plataforma. Hoje nós operamos aqui no Brasil 3 lojas, a Dafiti, a Tricai e a Canui. E a gente também tem operação em outros 3 países, América Latina, Argentina, Chile e Colômbia, onde nós temos os nossos armazéns e também escritórios, tá? Compartilhando com vocês aqui que a gente acredita muito e a gente traz isso muito forte na nossa cultura, né? Então, qual que é o nosso propósito? Que a gente discute isso todos os dias. É fazer com que as pessoas se divirtam com a moda, tá? E a gente também quer trazer moda do mundo para todo mundo, nossa missão aqui, e também ter a melhor plataforma para os nossos parceiros, para as marcas e para os sellers, tá? Dito isso, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Já que o nosso propósito é a gente se divertir com a moda, só uma pesquisa rápida aqui. Quem já comprou ou compra moda, roupa, vestuário online? Levanta a mão. Legal. Então, segundo o Instituto Anderson de pesquisa, 82,5% já compraram, né? Então, esse público aqui, eu acho que ele é um público diferenciado, né? Talvez mais heavy user, está mais acostumado com esse mercado. Mas o que acontece? Quando a gente olha para o mercado brasileiro, a gente ainda tem uma penetração do varejo eletrônico ainda abaixo quando a gente compara com mercados mais maduros. Então, a gente teve advento de pandemia, né, varejo físico fechado. Então, a gente cresceu alguns pontos aí nessa escala. A gente chegou aqui a bater 12%, 13% do varejo total sendo online. Mas você vê que em mercados mais maduros, Estados Unidos, Europa, atingem praticamente 40%. E China já tem resultados de mais de 50% das vendas sendo feitas de forma online. Então, é um mercado gigante que a gente tem aqui para explorar. E quando a gente olha para a realidade de moda especificamente, a gente tem só 3% das vendas são feitas online hoje. Então, é aqui onde a gente foca os nossos esforços, né? A faixa etária, basicamente, do time que consome esse tipo de produto entre 35 a 45 anos. Eu acredito que a maioria aqui deve estar dentro dessa faixa. E a gente também tem a tecnologia vindo muito forte, né? Já tem um tempo. Então, mais da metade das vendas são feitas a partir de dispositivos móveis. Pode ser um M-Site, pode ser via aplicativo, né? Então, hoje todo mundo está com o celular o tempo todo, é muito mais fácil. Então, tanto para você impactar os clientes, quanto para você realmente fechar pedido e também se relacionar com o cliente, é sempre via dispositivo móvel, na grande maioria das vezes, tá? Então, como a gente tem esse universo grande para a gente trabalhar, é aqui que a gente quer focar. Então, a gente sabe como é difícil você comprar, principalmente roupa na internet, né? Você não está vendo o produto, você não sabe se aquele tecido é do jeito que você quer, tem a dificuldade dos tamanhos, né? Então, às vezes, cada marca tem um tamanho diferente. Então, é focado bastante nesses atributos que a gente está trabalhando. E aí,
eu vou falar um pouco mais em detalhe aqui para vocês, né, de como a gente está trabalhando, como é que a gente captura muito a opinião dos clientes, né? Então a gente ouviu insights muito legais aqui, tanto do Bernardo quanto do Léo, junto com o Edu e com o Celso, de como a gente precisa assim, colocar o cliente, assim, além do centro da estratégia, a gente conseguir capturar muito essa informação e a gente traduzir isso para dentro da empresa, como é que a gente avança, né? Então, basicamente, o que a gente está fazendo com essa informação que o cliente passa para a gente? Então, primeira coisa, a gente quer trabalhar muito o sortimento. Então, a gente quer ter uma proposta de valor que realmente vai diferenciar a gente do mercado. Então, conversando muito com o cliente para saber que tipo de produto ele procura, o que ele quer, né, quais são as marcas, né, preferidas que esse cliente busca. A gente também tem um portfólio de marcas exclusivas que também ajuda para fazer essa aquisição desse cliente, né? Quer dizer, a gente oferta para ele produtos que só a gente tem aqui no Brasil. Vou dar alguns exemplos já para vocês. E a gente também está investindo bastante, né, em a gente aprimorar a gestão do sortimento. Então, quando eu falo de gestão de sortimento, o que quer dizer isso, né? A gente trabalha com moda, então isso você tem sazonalidade, você tem as estações do ano, então a gente tem que ter isso, tem que ser muito bem feito, né? A gente tem que saber comprar muito bem o que vai comprar, quantidade, tipo de produto, e como você tem isso bem marcado, né, as estações do ano, a gente tem um país gigante, né, então às vezes está muito frio aqui em São Paulo, está quente lá no Nordeste, então como é que você trabalha isso, né? Como é que você coloca toda essa inteligência para funcionar? Então a gente tem que ouvir muito o cliente e trabalhar nesses pontos. A gente tem um portfólio de produtos, né, de marcas exclusivas muito bacanas que a gente veio trazendo nos últimos anos. Então, dando alguns exemplos aqui, tem algumas marcas que às vezes o pessoal falava, putz, eu vou para os Estados Unidos, né, vou aproveitar, vou gastar uma grana lá para trazer roupa de lá porque sai mais barato. Então hoje a gente tem algumas marcas dessas que são exclusivas, então só a Dafit tem, você não precisa pegar o avião e ir para lá para comprar, você pode comprar com a gente aqui, né? E você economiza tempo, dinheiro e você tem algumas outras facilidades como trocar esse produto se você precisar. Então não caiu bem ou o tamanho não ficou muito legal, você pode trocar esse produto. Outra coisa que a gente também está fazendo bastante, investindo bastante tempo, conversando também com os clientes, e a gente está querendo trazer uma experiência cada vez mais confiável, fluida para ele. A gente está investindo muito na parte de inteligência de CRM para conseguir pegar todo esse sortimento que eu comentei com vocês, né, conteúdo de moda, levar isso para os clientes. A gente está investindo bastante no nosso aplicativo, a gente está lançando um aplicativo novo para cada vez levar mais conteúdo de moda para esses clientes. E a gente também usa essa voz do cliente para melhorar todos os processos internos da companhia. Vou comentar um pouquinho mais para frente também como é que a gente faz isso. Aqui só um exemplo, vou passar rápido de como a gente está usando também essa voz do cliente para renovar o nosso aplicativo e aplicação de muita tecnologia. Aqui é só um exemplo, né? Talvez alguns de vocês já devem ter visto, mas hoje existem ferramentas no mercado que você pode escolher a estampa da camiseta que você vai comprar. Então você entra lá, troca a estampa e escolhe. Você tem aplicativo que você aponta para o seu tênis, para o seu pé, na verdade, e vai escolhendo o modelo do tênis, você consegue ver como ele fica no seu pé antes de comprar. Então a gente tem bastante tecnologia que está vindo e a gente está investindo bastante nisso para trazer essa conveniência de compra para o cliente. E aí eu vou falar um pouco mais agora no case que a gente tem com a ferramenta do Reclame Aqui, de Rating Reviews. Então é uma ferramenta bastante potente que a gente está usando. A gente conseguiu acelerar um pouco mais essa ferramenta ao longo do ano passado, tá? Então a gente já teve mais de 500 mil reviews, né? Mais de 500 mil avaliações, com 80% de recomendações e uma nota de 4,5 numa escala de 5, que é uma nota bem bacana. Como funciona? O cliente, 5 dias mais ou menos depois que ele recebe o produto, ele recebe um e-mail para poder avaliar, né? Então a gente viu o comentário de cliente no vídeo, que nós vimos mais cedo, de como é importante
ter a avaliação do cliente na hora da decisão de compra. Se o produto é legal, se a marca é legal, se teve algum tipo de problema. Então o cliente entra lá, deixa a sua avaliação nas estrelinhas e pode deixar um comentário. Essa parte é a mais importante, o comentário. A informação qualitativa. O que o cliente está dizendo, né, sobre aquele produto, se ele achou que o tecido não era legal. Então a gente está usando muito dessa informação, dos comentários principalmente, para direcionar o que a gente vai fazer. Eu vou avançar aqui. Então, com esse volume de avaliações, a gente já consegue enxergar vários temas importantes para a gente tratar, que são relevantes para o cliente. Então, por exemplo, tamanho, né, caimento, conforto, questões de defeito, qualidade do produto. Às vezes acontece algum produto que foi enviado errado, então eventualmente acontece, o cara comprou, sei lá, tamanho P, chegou M, alguma coisa desse tipo. Problemas com a entrega, que isso acontece, né? Não adianta a gente falar que não acontece, mas acontece. Expectativa também, ele comprou, achou que na foto era de um jeito e é de outro. E questões de falsificação, réplica, como é que a gente garante para o cliente que a gente tem um produto autêntico, né? E aqui, de novo, né, um outro exemplo de como a gente ouve muito o cliente. Então, a gente tem uma base de mais de 30 milhões de seguidores em todas as redes sociais. A gente consome muito tudo aquilo que o cliente diz para a gente em todos esses canais. A gente também ouviu o pessoal falando aqui mais cedo como isso é importante. E aí, eu acho que todo mundo fala que o cliente está no centro, né, da estratégia, mas o pessoal também falou aqui mais cedo e eu vou reforçar, né? Isso tem que estar enraizado na cultura da empresa. Então, a gente montou um comitê de customer, que a gente chama, em 2021. Então, esse trabalho já está sendo feito há 2 anos, é um trabalho de formiguinha, mas ele começou com a participação da alta direção da empresa. Então, não adianta só a área de atendimento conversar com o cliente. O CEO, os diretores, têm que conversar com o cliente, têm que ouvir o cliente, e a gente usar toda essa informação, que é muito rica, a favor do negócio, para a gente conseguir alavancar as vendas e, principalmente, resolver questões que podem estar gerando algum tipo de atrito na experiência do cliente. Esse aqui é um frame, mais ou menos, de como a gente organizou esse comitê. Então, a gente analisou a jornada toda do cliente para falar, puxa vida, né? Basicamente, só o atendimento ao cliente que conversa ativamente com esse cliente. Então, primeira coisa, e aí uma recomendação para todo mundo que está aqui nas suas empresas, é que, de novo, tem que ser uma coisa cultural, né? E o que a gente fez nada mais é do que a própria aplicação do conceito do NPS. Você ter o feedback 360, ou seja, cada dono de cada área é responsável não só pelo processo, mas também pelo impacto que aquele processo gera no cliente. Então, dando um exemplo simples aqui, se a gente está tendo algum atrito na etapa de meio de pagamento, o gestor da área de pagamento tem que ligar para o cliente e entender o que está acontecendo. Se a gente tem um problema com entrega do pedido, o gestor da área de transporte tem que pegar o telefone e ligar para esse cliente e entender o que está acontecendo. Então, fazendo isso, né, usando esse mecanismo, a gente conseguiu evoluir bastante, né, em muitos indicadores que a gente acompanhava, né. A gente percebeu como o cliente passou a ser mais bem atendido, né. Isso refletiu basicamente em várias etapas que a gente monitora essa satisfação do cliente, né. Eu vou compartilhar alguns dados desses aqui com vocês. Então, por exemplo, o NPS é um número que a gente se orgulha bastante, é um output KPI. Então, a gente já está com o NPS acima de 70%, que é um número muito bom. A gente já teve históricos de ter notas um pouco piores, e aí, de novo, né, olhando muito a parte qualitativa dos comentários. Então, quem aqui tem contato com as avaliações, né, de cliente, avaliação de NPS, eu faço isso toda semana. Então, pego as avaliações, os reviews de clientes, a gente entra, lê, entende o que está acontecendo e aí vai retroalimentando as outras equipes da empresa para ver o que a gente precisa fazer para a gente conseguir melhorar. Então, é um trabalho de formiguinha, como eu comentei, mas traz muito resultado.
A gente tem um FCR de aproximadamente 83%, que é muito bom. Então, quanto maior esse índice, melhor, óbvio, porque o cliente vai ser atendido logo de cara, aqui também, independente do canal, a gente está falando. E também a gente sabe que tem alguns problemas que, eventualmente, a gente não vai conseguir resolver diretamente, né? O nosso analista não vai conseguir resolver sozinho, vai precisar de uma ajuda de uma outra equipe, muitas vezes de um parceiro, de um seller, muitas vezes de um transportador. Então, a gente tem uma rede de parceiros também que trabalha com a gente, então, mas a gente entende que esse índice é muito bom. Outro indicador que a gente conseguiu melhorar bastante, a gente chama ele de click to cash. Então, a gente tem um diferencial competitivo muito bacana, que é o processo de logística reversa nosso. Então, hoje, na média, a gente gasta 7 dias entre você solicitar um processo de reversa e a gente te devolver o dinheiro ou você receber o seu produto de volta. Praticamente uma semana. Esse prazo era bem maior quando a gente começou, e aí também ouvindo muito input dos clientes, a gente conseguiu evoluir, refazendo bastante coisa no processo, comunicação, para a gente conseguir atingir esses dados. Outro indicador que é mega gratificante para a gente, né? O pessoal comentou aqui também nos painéis anteriores. O cliente está em todo o canal, ele quer ser atendido do jeito que ele quer. E ele quer na hora que ele quer. Então, a gente tem um CSAT de 90%, a gente precisou investir um pouco mais, ter mais disponibilidade, de fato, para conseguir atender esse cliente no momento que ele quiser, sem fila, sem o cara ter que ficar esperando lá no telefone. Isso faz uma diferença gigante e, no final das contas, é um pouco do que o pessoal comentou, né? Se você olhar para custo, é verdade, gasta mais para fazer isso, só que depois você tem outras variáveis onde você acaba ganhando. Fidelização desse cliente, né? A gente usa essa frase internamente também, cliente feliz ele volta. Então, vale a pena a gente investir aqui no atendimento para ter esses indicadores melhores. E a gente também tem outro indicador que a gente evoluiu bastante, que também tem a ver com a expectativa do cliente. Basicamente, 60% dos nossos pedidos são entregues em até 2 dias. Então, o cliente comprou, ele tem um evento para ir, ou ele está ansioso para receber aquela roupa porque quer colocar para ir trabalhar, para ir para a faculdade, sei lá. Então, quanto mais rápido chegar, a gente tira essa ansiedade e é natural do ser humano, né? Ele compra muitas vezes de uma marca que ele não conhece, de uma loja que ele não conhece, um produto que ele não conhece. Então, quanto antes chegar para ele poder olhar e falar, putz, deu tudo certo, é o melhor caminho, tá? Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Tenho mais um tempinho aqui, consegui dar uma corrida, acho que a gente vai salvar um pouquinho do tempo. Queria agradecer mais uma vez, vou estar por aqui também ao longo do dia. Se vocês quiserem, fiquem à vontade, estou à disposição, tá bom, gente? Super obrigado.